Tudo bom, meus amigos? Nossa última aula do semestre é isso? Né? Não, ainda tem as revisões, não é? Uma semana de revisão que a gente vai fazer. Pois bem, vamos fechar isso com Sócrates, não é? Estamos no livro, não é isso? Estamos no capítulo 2, falando sobre o período antropológico. Já falamos dos sofistas. Eu acredito que os alunos da primeira série estão ligados. Afinal de contas, as festas juninas não foram assim de tanta aglomeração que fizesse vocês perder a memória, não é? Então, vamos relembrar quando é implantada a filosofia, a democracia em Atenas. E a gente viu numa página dupla do livro uma ilustração linda mostrando a Acrópole de Atenas, não é isso? Aqui de novo, para quem está esquecido. Ó, maravilha, né? Precisa ver isso pessoalmente, viajar para a Grécia, ver esse negócio lá no lugar. Então, quando a democracia vai ser implantada em Atenas, é exatamente o tempo que estão aparecendo um conjunto de professores chamados de sofistas. Esses professores ensinam retórica, ensinam oratória aos jovens que desejam fazer carreira política, que desejam se eleger para os chamados cargos públicos. Alguns desses sofistas, eles se autodenominavam sábios, né? Sofistas quer dizer, né, professores sábios. Alguns desses sofistas se tornaram filósofos, né, pela forma como apresentavam a sua argumentação, e aí o livro fala de Protágoras, por exemplo, né? Eles de fato, né, ao divulgar o relativismo do conhecimento, né, você não pode ter certezas absolutas que a verdade não é um dogma. A verdade é um conceito que vai sendo construído dentro da sociedade e está ligada também a como os homens individualmente veem essa realidade. A frase de Protágoras, o homem é a medida, é o referencial, é o parâmetro para todas as coisas, é uma frase importante, não só para falar sobre essa questão do relativismo das verdades absolutas, portanto não há verdades absolutas, como para dizer que tudo que se organiza na sociedade tem que ter o ser humano, o homem. Claro que Protágoras fala do cidadão, ele não está falando de mulheres, não está falando de escravos, não é? Protágoras é um homem do seu tempo, e a democracia ateniense, a gente falou, não era o governo do povo, era o governo do cidadão, demos, e cidadãos eram poucos. Os sofistas, a gente viu, desempenharam um papel importantíssimo, não é? Ao relativizar as verdades absolutas, a tradição que mantinha no poder os eupátridas, os sofistas abriram caminho para que pessoas de outras classes pudessem ascender, não só do ponto de vista econômico, social, mas também do ponto de vista político. Ou seja, gente que jamais chegaria a participar do governo de Atenas, com essa abertura de pensamento, pôde chegar lá. Veja como é importante, não é? Um ambiente onde a filosofia critica a sociedade fechada, a sociedade aristocrática, tradicional. A filosofia, a gente diz que ela não tem utilidade prática, mas a filosofia é uma espécie de martelo que sai quebrando resistências ao pôr em dúvida, né, aqueles obstáculos, aqueles muros que separam as pessoas, que dividem a sociedade. Ao fazer críticas contra a tradição, não é? As coisas que todo mundo achava que eram eternas e que não mudariam nunca, os sofistas mostraram que as coisas são relativas. Claro que existiram sofistas que eram sem vergonhas, né, que só queriam ganhar dinheiro, eram mentirosos. Muito bem, aí falamos que Sócrates
se caracterizou por combater os sofistas. E a gente viu que existem vários relatos sobre Sócrates. Relatos que elogiam Sócrates, não é? Como Apologia de Sócrates, um livro escrito por Platão, como também você tinha peças de teatro, comédias, onde Platão era ridicularizado. Né? Então, para você traçar a figura de Sócrates, né, você tem que consultar várias fontes para encontrar quem de fato é esse homem. E aí a gente vê, né, nesse capítulo, a parte chamada As Figuras de Sócrates. Né? Como Sócrates é descrito no pensamento grego. E aí diz, Sócrates não foi o primeiro filósofo, é Tales. Né? Mas Sócrates é conhecido como o pai da filosofia. O curioso é que Sócrates nunca escreveu nada. Né? Como ele é o pai da filosofia, da reflexão racional crítica, se tudo que sabemos sobre ele é através de quem conviveu com ele, e principalmente de Platão, que é uma espécie assim de adorador de Sócrates. E, portanto, o relato de Platão é parcial. Também não vamos imaginar que o ridículo que aquele menino Aristófanes, o autor da peça, não é? Onde Sócrates é ridicularizado, não vamos imaginar que Aristófanes tem razão quando fala de Sócrates, quando ridiculariza Sócrates. Né? O Sócrates de Aristófanes está muito caricatural. O Sócrates de Aristóteles... Bom, vamos seguir o texto, né? Contudo, também há fortes indícios que Sócrates não escreveu nada deliberadamente. Né? O que ele queria dizer para as pessoas ouvirem, pessoas comuns, inclusive aquelas que não sabiam ler ou escrever. Né? Aí tem Xenofontes, Aristófanes, que escreveram sobre Sócrates. E aí vem, não é, os relatos que eu já conversei a vocês sobre, não é, a peça, as nuvens, onde Sócrates é ridicularizado. Xenofonte, não é? As obras ditos e feitos memoráveis de Sócrates, Apologia de Sócrates. Né? Nesses textos, Xenofonte quer refutar quer dizer mostrar que o que se dizia de Sócrates é mentira. Refutar as acusações que levaram o pensador à pena de morte. Sócrates foi condenado a beber um veneno, cicuta, uma planta, não é? Da qual você fazia um chá, e ao beber esse chá, você morria de parada cardiorrespiratória. Qual é a acusação que se faz contra Sócrates? Sócrates foi julgado, culpado dos crimes de impiedade e corrupção da juventude. Impiedade, diz aí, falta de respeito pelo que é considerado sagrado. Pio quer dizer dedicado às coisas sagradas. Pio. Né? Piedade é a característica de quem é pio, de quem respeita as coisas sagradas. Ímpio é o sujeito que ridiculariza as coisas sagradas. E a gente já falou, não é, que Sócrates muitas vezes se referia aos deuses olímpicos, não é, no deboche, no achincalhe, na esculhambação. Não é? Muitas vezes ele disse: como é que podemos adorar deuses que mentem, que roubam, que praticam injustiças e que se comportam como bêbados sem critério. Né? Bêbado sem critério é desse de beber, cair no chão, vomitar e o cachorro lamber. Né? Então ele dizia que nenhum homem sério, nenhum homem honesto, nenhum homem virtuoso poderia prestar honras a deuses desse tipo. Né? Mentirosos, traidores, traiçoeiros, maldosos, brutais, violentos, infiéis no casamento,
Né? Então, Sócrates realmente, né, desse crime ele cometeu. Não, peraí, calma. Os gregos respeitavam a opinião de todos os cidadãos. Você não era obrigado a acreditar nos deuses, nem prestar culto aos deuses olímpicos. Mas você tinha que respeitar a crença dos outros. Você não podia sair dizendo por aí, né, que os deuses não tinham valor. Você podia dizer numa roda de amigos isso daí. Mas dizer publicamente, de maneira a levar ao ridículo, né, a religião oficial de Atenas, a religião, o culto aos deuses olímpicos, isso aí você não podia. Né? A democracia tinha um limite, como a nossa democracia também tem limite. Todo mundo tem direito à opinião, mas você não pode sair por aí, entendeu? Dizendo que é preciso acabar com o Supremo Tribunal Federal, precisa fechar o Congresso porque esses políticos não valem nada. Né? Vamos chamar os militares e transformar o Brasil numa ditadura militar. A democracia não pode permitir isso, porque você está pondo em risco a própria democracia. Historicamente, a gente sabe que uma democracia que não se protege, ela termina sendo abolida pelas forças que levam à ditadura. Aconteceu assim na Alemanha. Toleraram o crescimento do nazismo, chegou um ponto em que o nazismo chegou ao poder, fechou todos os partidos e acabou com a chamada República de Weimar, né? Em 1933, quando Hitler se torna chanceler, primeiro-ministro. Aconteceu a mesma coisa na Itália. Mussolini terminou chegando ao poder e fechou, acabou com os outros partidos e fechou o parlamento. E acabou-se a democracia italiana. Aconteceu em Portugal com o ditador Salazar, na Espanha com o ditador Francisco Franco, no Brasil com Getúlio Vargas entre 1937 e 1945. Democracia não é você dizer o que você pensa e o que você acha. Democracia não é você dizer que quer acabar com a democracia. Isso não pode. Né? A tolerância não pode ser tolerante com os intolerantes, porque senão a tolerância vai presa. E aí se acaba tudo. Muito bem, o Sócrates de Aristóteles. Tem uma página aí também, não é? Diferentemente dos testemunhos que vemos, aquele de Aristóteles sobre Sócrates é indireto. Aristóteles conheceu Platão. Platão foi professor de Aristóteles. Aristóteles ouvia falar de Sócrates através de Platão. Mas Aristóteles não conheceu Sócrates. Por ter tido contato direto com Platão, esperava-se que Aristóteles pudesse lançar luz sobre uma das grandes questões da filosofia platônica. O que efetivamente é pensamento de Sócrates e o que é pensamento de Platão. Esse negócio estava meio misturado. Entretanto, Aristóteles não faz essa diferença. Aristóteles, por vezes, se contrapõe a Sócrates a partir de sua própria filosofia. Né? Então, Aristóteles não contribui muito para a gente conhecer o ser histórico que era Sócrates. Mas Aristóteles, né, enfatiza as contribuições sobre a teoria do conhecimento que Sócrates trouxe, questões epistemológicas, diz aí. Né? Tem um texto nessa página também que é uma defesa de Sócrates, né? Ditos e feitos memoráveis de Sócrates, escritos por Xenofonte, né? Em que ele fala sobre, né, quem era Sócrates, né? E dá algumas informações sobre Sócrates. Sócrates já tinha 60 anos, virei a página, viu? Onde tem um quadrinho. Sócrates já tinha 60 anos quando Platão se tornou aluno dele, não é?
do ponto de vista filosófico, né, a maneira como Platão fala do mestre, né, transforma Sócrates assim num santo. Então é difícil a gente separar o que é concretude de admiração. Os diálogos de Platão são a única fonte para que tenhamos acesso ao pensamento de Sócrates, ou ao que se imagina que tenha sido o pensamento de Sócrates. São inúmeras as questões abordadas por Sócrates em cada um dos diálogos que Platão escreveu. Mas aqui vamos nos debruçar. Essa expressão debruçar quer dizer se apoiar para olhar, para observar. Debruçar-se sobre um problema é a gente parar para pensar sobre aquele problema. Pronto. O método socrático. Falando Platão, né? Sócrates caminhava pelo meio da rua, nos lugares públicos, e conversava com as pessoas, sobretudo os jovens, a respeito de temas que se discutia na época: justiça, coragem, virtude, né? a honestidade, a questão de o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto, o que é legítimo, o que é ilegítimo, o que se pode fazer, o que não se deve fazer. Né? Então, Sócrates era desprovido de vaidade física, inclusive andava mal vestido. Correta ou indevidamente, essa imagem de Sócrates, não é, terminou criando uma espécie de, como é que seria, uma figura folclórica, não é, em torno disso daí. Não é? Então, o quadrinho fala, não é, como é que Sócrates abordava determinadas coisas. Não é? Um camarada que ouviu uma fofoca, não é, e resolveu passar à frente essa fofoca. Mas quando ele ia conversar com um grupo de amigos, ele encontrou Sócrates. Não é? E então ele vai contar a fofoca que ele ouviu. Sócrates então pede que ele espera um tempinho. Antes que você fale do meu amigo, quero ver se você supera uma pequena prova, um teste. Chama-se a prova dos 3 filtros. O primeiro filtro é o da verdade. Você está totalmente certo de que o que você vai dizer é verdade? Ou é apenas uma fofoca? Eu ouvi dizer. Eu li no WhatsApp. Eu vi no Facebook. Postaram no Instagram. Alguém disse que... Segundo filtro, diz Sócrates, é o bem que você pode fazer ou o mal que você pode fazer. O que você vai dizer desse meu amigo, dessa pessoa, é algo bom? Terceiro filtro, o da utilidade. O que você vai contar sobre o meu amigo vai me fazer melhor? É útil para mim? Vai me ajudar em alguma coisa? Pronto. Passando por essas 3 provas, você percebe que um monte de coisas que a gente diz no dia a dia não diria mais. Quanto tempo a gente economizaria deixando de falar mal de muitas pessoas, e economizando esse tempo, a gente ocuparia esse tempo com coisas de melhor qualidade. Não é? Sócrates usava, digamos assim, 2 métodos básicos para, não é, divulgar suas ideias. O primeiro método era chamado ironia. Vou adiantar, porque isso vai aparecer mais adiante, não é? A ironia e a maiêutica. A ironia era uma forma, era um método de se contrapor às afirmativas que não tinham base. Vou dar um exemplo. Zenão de Cício. Não, Gorgias, pronto. Gorgias
aquela frase. Aquele pessoal na ágora e ele. Nada existe. Se existir, eu não posso conhecer. Se eu puder conhecer, eu não vou poder comunicar a ninguém. Todo mundo admirado com aquelas palavras. Metade das pessoas não estava entendendo que diabo era isso. Mas no meio daquela multidão estava lá Sócrates. Nada existe. Aí Sócrates levantava a mão. Senhor Gorgias, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aí Gorgias, pois não, pode dizer. Quando o senhor diz nada existe, isso é uma afirmativa ou é uma negativa? Aí Gorgias, claro que é uma afirmativa. Eu estou dizendo que nada existe. Na nossa língua, Sócrates continuava, o verbo pode vir antes do sujeito, não pode? Ou do predicado? Não pode? Pode sim, dizia Gorgias. Então, quando o senhor diz nada existe, isso tem o mesmo valor de existe o nada. Aí Gorgias parou. Tá vendo, seu Gorgias? Se existe o nada, então o nada é alguma coisa. E, portanto, alguma coisa existe. Aí o pessoal começava a olhar. É mesmo. Se eu estou dizendo que nada existe, então eu estou dizendo que o nada é alguma coisa possível de existir. É mesmo, é. E aí, seu Gorgias, como é? Aí, Gorgias, mesmo se existir, eu não posso conhecer. É verdade, é verdade. Aí Sócrates, seu Gorgias, eu posso fazer uma pergunta? Quando o senhor diz, mesmo que o nada exista, eu não posso conhecer. Sabendo que eu não posso conhecer o nada, isso já não é um conhecimento. Eu já não sei que não posso saber algo sobre o nada, se o nada não existir. Então isso já é um conhecimento. Como eu não posso conhecer? É mesmo. E o pessoal, é mesmo então, Quando eu digo que não posso conhecer, então na verdade eu estou afirmando que existe alguma coisa que eu não posso conhecer. Portanto, isso já é um conhecimento. E aí, seu Gorgias? Aí Gorgias, calma. Mesmo que eu possa conhecer, eu não posso comunicar a ninguém. Aí Sócrates, seu Gorgias, eu posso fazer uma pergunta? Gorgias, nessa altura, já está furioso, né? O que é que você quer? Aí Sócrates, quando o senhor diz que não pode comunicar um conhecimento que teve a ninguém, ao dizer que não pode comunicar, o senhor está comunicando. O senhor já está transmitindo um conhecimento. Aí o pessoal, é mesmo? Mas não é? Que coisa, pois é, exatamente. Como é que... Menina, então essas frases desse Gorgias não tem muito sentido. Quando o pessoal se vira para questionar Gorgias, Gorgias já foi embora da ágora, né? A ironia de Sócrates, ironia não é brincadeira nem levar ao ridículo. A ironia é um método de perguntas que levam ao questionamento daquilo que é tido como verdade. É como se eu dissesse, não é, que, como os escravistas diziam, não é, no Brasil colonial, os negros são inferiores. Provavelmente eles não têm nem alma. Aí alguém perguntar, certo, os negros são inferiores. Se eles são inferiores iguais aos animais, por que eles falam? Animais não falam. Mas os africanos têm idiomas. Se eles são como animais, por que eles têm uma religião? Eles têm seus próprios deuses. Se eles são como animais e não têm alma,
como é que eles conseguem contrapor argumentos defendendo a própria liberdade da escravidão que a gente quer impor? Se eles não têm alma, eles não poderiam raciocinar. Se eles não podem raciocinar, por que que alguns escravos são mestres de açúcar? São aqueles que conseguem dar o ponto na calda fervendo para fabricar os torrões de açúcar. Se eles não são seres humanos, como é que eles sabem trabalhar com ferro, metalurgia e construir os equipamentos de um engenho de fazer açúcar? Porque eles podem ser marceneiros e trabalhar na madeira. Porque podem trabalhar nas minas de diamantes e de ouro. Porque os africanos são artesãos entalhando madeira para a gente cobrir os altares das igrejas onde a gente adora Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, por falar em Nosso Senhor Jesus Cristo, onde está nos evangelhos, onde está a frase de Jesus que diz que existem seres humanos que são inferiores? Pronto, isso é ironia. Está vendo? É uma série de argumentos onde você vai fazendo colocações e destruindo o raciocínio falso, o raciocínio errado, sofisma, falácia. Pronto. Isso é ironia. Muito bem, seguindo, né? Aí falava sobre o diálogo socrático, né? Nessa página, depois do quadrinho, né? Falando o nome dos principais diálogos, né? E os assuntos que essas obras possuem. Não é isso? Então existem os diálogos da época em que Sócrates era um jovem, e mais tarde, quando ele, já mais velho, quando Platão conheceu, Platão não conheceu Sócrates jovem, não é? Então ele já conheceu Sócrates mais experiente, com as ideias já consolidadas, não é? E aqui continua a discussão sobre Sócrates realmente tinha todas essas ideias. Virando a página, não é? A frase de Sócrates, com essa bela gravura: só sei que nada sei. Não é? Muito bem. Sócrates, não é? Assume a postura de quem não sabe. Não sei. Na verdade, não é? Sócrates, não é? Ao dizer que não sabe, ele está dizendo: só sei que não sei tudo que eu gostaria de saber. Eu só sei que o que eu sei é muito pouco. E é com esse pouco que eu tenho que trabalhar. Santo Agostinho também tem uma frase parecida: o que eu sei é uma gota d'água. O que eu não sei é o oceano. Nós continuamos dessa mesma forma, né? Os físicos, os astrofísicos, os químicos, biólogos, os cientistas de uma maneira geral. Nós estamos vivendo uma pandemia que já dura mais de um ano. E até hoje, que certezas a gente tem sobre a ação desse vírus? Nenhuma. Estamos usando vacinas que já foram experimentadas, mas que ainda vão ser aperfeiçoadas. Por que elas vão ser aperfeiçoadas? Primeiro, porque a própria ciência é limitada. Segundo, porque a gente não sabe tudo ainda sobre esse vírus. Está vendo? Nós estamos vivendo um momento muito rico do ponto de vista de conhecimento científico. Por quê? Porque a ciência está perdida. Muitos cientistas tiveram que admitir publicamente que a ciência não tem respostas para tudo. E para esse vírus ainda não tem mesmo. Médicos defendendo que determinados remédios devem ser usados, outros dizendo que não pode.
a OMS, Organização Mundial de Saúde, exigindo que se tenha critérios científicos, mas a própria ciência está abalada. Há mais dúvidas do que certezas. Claro que isso não faz a gente negar a ciência. Por exemplo, ninguém pode negar a vacina, porque vacina tem funcionado há 250 anos. Isso é uma verdade indiscutível. Há 250 anos. Ponto final. Então eu não posso negar isso daí. Outra coisa, eu sei que os vírus se transmitem, né, através do contato físico. Né? As gotículas de saliva, por exemplo, são digamos assim, um terreno fértil para os vírus se desenvolverem e se multiplicarem em outras pessoas. Então o uso de máscaras e o distanciamento é fundamental. No Japão, quando uma pessoa fica gripada, a primeira providência dela é, se ela não tem um atestado médico e ela vai ter que sair na rua, ela bota uma máscara. Os japoneses sempre fizeram isso, porque é através da respiração, a tosse, o espirro, o falar, que você vai contaminar outras pessoas. Isso é uma evidência, não é uma invenção idiota. Então uma pessoa que é contrária à máscara, ela não é somente um imbecil, um idiota, um abestalhado. É alguém que é perigoso à saúde dos outros. Isso tem que ser claro. Eu posso entender, eu não gostar, é uma coisa. Agora a ciência não trabalha com não gostar. Eu posso dizer, eu não vou me vacinar. Muito bem. Agora fique dentro de casa, não saia. Se você não quer se vacinar, você é um perigo para as outras pessoas. Inclusive porque no nosso Código Penal é crime você transmitir doenças para outras pessoas, conscientemente. Se você não sabe, muito bem. Agora você sabendo, aí você diz, não, é mentira, isso não existe, esse vírus é uma invenção, isso não é uma pandemia, é uma fraudemia, isso não sei o quê. É muito melhor você sair pelos hospitais, inclusive os hospitais particulares. Ah, porque eu tenho um amigo médico que disse, sim, ótimo. Você foi conferir porque seu amigo disse? Você foi duvidar do seu amigo e foi nos hospitais e perguntar, por favor, existem vagas disponíveis na UTI em que vocês atendem as pessoas que estão com Covid? E as UTIs para as outras pessoas que têm acidentes vasculares cerebrais, tromboses, não é? Que têm problemas cardíacos, cardiorrespiratórios, que estão com problema, entendeu? Que precisam de internação porque estão com apendicite, diverticulite, infecções abdominais. Tem lugar para essas pessoas no hospital? Hospitais privados. Saia de casa. Olhe para o mundo. Vá ver a realidade. Não fique acreditando, como diz Sócrates, não é? No que os sofistas estão dizendo. Vá conferir. Vá conferir. Aí você vai descobrir que aquele amigo médico está enganado. Isso para dizer, para não dizer que ele é um mentiroso, safado, nojento. Conferir. A verdade tem que ser conferida. Ela não está solta no ar, feito um vírus, e vai entrar dentro da gente, né, pelos ouvidos ou pelo WhatsApp. Não. Você tem que ir ver, ouvir, pesar, conferir. É assim que se conhece a verdade. Seguindo, a postura do filósofo, não é, revela o significado do que ele teria respondido ao oráculo. Não é? Oráculo era um lugar de adivinhação, que as pessoas iam para saber do próprio futuro. É difícil acreditar que Sócrates, que não levava em consideração os deuses, fosse acreditar em adivinhação. Não é? Quando, por meio de uma sacerdotisa, não é,
a divindade do oráculo de Apolo foi questionada sobre quem seria o homem mais sábio da Terra, a resposta do adivinho foi: é Sócrates. Ao saber do acontecido, né, dizer que Sócrates era um sófos, aí Sócrates disse: não, eu não sou um sófos, um sábio, porque eu nada sei. Na verdade, só sei que nada sei, ou seja, que meu conhecimento é limitado. Aí se fala da ironia e da maiêutica. A maiêutica é outro método socrático para se chegar à verdade. Quando aquele pessoal procurou Gorgias e não viu, aí se virou para Sócrates. E aí, quem é que está com a razão? A gente pode conhecer alguma coisa? Existe o nada ou nada existe? Nós estamos perdidos. Como é o nome do senhor? Eu sou Sócrates. Sim, seu Sócrates, e aí? Se Gorgias não está com a razão, quem está? Quem é que está dizendo a verdade? Em vez de responder o que era verdade, aí Sócrates perguntava a quem estava perguntando: e para vocês, o que é a verdade? Sócrates então começava a fazer uma série de perguntas para levar as pessoas, primeiro, a deixar antigas ideias e chegar ao consenso da verdade. Eu acho que a verdade é aquilo que não é mentira. Aí Sócrates perguntava: e o que é mentira? Você não pode responder que algo é através do seu contrário. Não é o contrário que determina o que é. É mesmo. Então tem que haver uma definição de verdade. Aí Sócrates: deve haver. O que seria a verdade? Aí Sócrates começava a discutir, debater, argumentar com as pessoas. E daquela conversa, esse método de conversar, do diálogo socrático, não é? Para se chegar à verdade, é chamado de maiêutica. Maiêutica quer dizer o parto da verdade. Por que o parto? É que a mãe de Sócrates era parteira, isso é, ajudava as mulheres grávidas a terem filhos, não é? E da mesma forma que a parteira ajuda a mulher a dar à luz a um novo ser, Sócrates ajudava as pessoas a dar à luz ao conhecimento, a parir a verdade. Daí o nome maiêutica para esse método. Na outra página se fala sobre a morte de Sócrates, o julgamento de Sócrates, tudo que levou, não é, Sócrates a ser condenado pelas ideias que pareciam ser perigosas, não é? Sócrates foi acusado de não acreditar nos deuses, introduzir novos deuses e corromper a juventude. Sócrates admitia, não é, que se existissem deuses, só existiria um. E esse Deus teria as melhores qualidades, né? E não os vícios, os defeitos dos deuses olímpicos, não é? Também Sócrates usava um lema, não é? Um slogan de um templo: conhece-te a ti mesmo, gnose-te ipsum, não é? Ou então gnosis tau auton, em grego, né? Conhece-te a ti mesmo. O conhecimento do mundo primeiro parte de você. Se você não sabe quem você é, o que quer, o que deseja, você não pode conhecer o que está fora de você. Não é isso? Na última página, não é, se fala, não é, da morte de Sócrates e da importância que ele teve dentro da filosofia. Pronto, não é? Terminamos então a matéria do primeiro semestre com Sócrates. É até aí que vão os nossos simulados desse primeiro semestre. Tá bom? Até a revisão. Ainda fazemos uma revisão, não é isso? Até lá.